O adolescente mais perigoso do Brasil. Em 1992, um garoto de 16 anos foi preso no Rio de Janeiro. Não por furto, não por briga. Ele foi preso porque a polícia tinha certeza de que ele era o responsável por uma série de crimes violentos que deixaram uma cidade inteira com medo. Mas o que ninguém esperava era descobrir quem esse garoto realmente era e o que ele era capaz de fazer depois que saiu da cadeia. O Brasil já produziu criminosos que entraram para os livros de história. Nomes que viraram lenda nas ruas, mas existe uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu. Uma história que começa com uma criança abandonada, passa por prisões, por morte, por poder e termina de um jeito que ninguém, nem a polícia, nem os jornalistas, nem os pesquisadores conseguiu prever. Hoje eu vou te contar tudo sobre o adolescente que o governo brasileiro chamou de o mais perigoso do país. Para entender quem esse garoto era, você precisa entender onde ele nasceu. Imagine uma favela nos anos 1970 no Rio de Janeiro, sem saneamento básico, sem escola acessível, sem oportunidade. A violência não era a exceção, era a regra do dia a dia. Crianças cresciam vendo tráfico, tiroteio e morte antes de aprender a ler. E dentro desse contexto, nascia uma criança que em pouco tempo chamaria a atenção de todo o sistema de segurança pública do Brasil. Ele tinha muitos apelidos ao longo da vida, mas para os policiais que o conheceram de perto, um nome ficou: o moleque. O moleque cresceu sem pai. A mãe trabalhava o dia inteiro, às vezes 2 empregos, e ele ficava na rua. A rua foi a escola dele. E nas ruas do Rio dos anos 80, a lição mais fácil de aprender era a seguinte: quem tem poder, tem respeito. E poder naquele ambiente vinha de uma coisa só. Ele tinha 11 anos quando viu pela primeira vez um homem armado dando ordens. 20 e tantos anos, cheio de dinheiro, usando corrente de ouro, e todo mundo obedecia. Para uma criança que nunca tinha tido nada, aquilo parecia ser a única saída real. Aos 12, ele já não precisava de ninguém para dar ordens. Ele mesmo mandava nos meninos mais novos. E aí veio o momento que mudou tudo. Numa noite de quarta-feira, em 1991, um comerciante foi assaltado e morto perto de uma das bocas de fumo do bairro. A polícia foi acionada. Testemunhas disseram ter visto um adolescente. As descrições eram vagas: altura média, cabelo curto, tênis branco. Era a descrição de metade dos meninos do bairro. Mas a polícia precisava de alguém. E o moleque era conhecido, era o mais novo com autoridade, era o que todo mundo apontava quando queriam falar de quem manda aqui. Então, com 15 anos recém-completados, ele foi levado para a delegacia, sem advogado, sem seus pais presentes, interrogado por horas. Ele negou tudo, mas não importou. Aos 16, ele foi transferido para uma unidade de internação para adolescentes, e foi lá que a história ficou ainda mais sombria. As unidades de internação juvenil no Brasil nos anos 90 eram um desastre. Sem estrutura, sem psicólogos suficientes, superlotadas. Em vez de reabilitar, elas funcionavam como escolas de crime. Adolescentes que chegavam com infrações leves saíam de lá com conexões, com técnicas e com rancor. Para o moleque, a internação foi uma universidade. Ele observou, aprendeu, identificou quem tinha poder dentro daquele sistema e aproximou-se. Em menos de 6 meses, ele era um dos adolescentes com mais influência dentro da unidade. Ele organizava trocas entre os internos, resolvia conflitos, evitava brigas, não por bondade, mas porque entendia que instabilidade era inimiga do poder. Os funcionários da unidade ficaram divididos. Uma parte deles via aquilo como sinal de liderança positiva. Outro grupo dizia que aquele garoto era diferente, que tinha algo nos olhos dele que eles nunca tinham visto em nenhum outro adolescente. Uma calma que não era natural para alguém daquela idade. Um dos agentes da época, que pediu para não ser identificado em uma entrevista anos depois, disse o seguinte:
A gente tinha internos que eram agressivos, que batiam, que gritavam. Esse menino nunca levantou a voz, nunca, e era exatamente isso que dava medo. Ele ficou 2 anos internado. Quando saiu, tinha 17 anos, e o Rio de Janeiro não era mais o mesmo lugar que ele tinha deixado. O tráfico tinha se reorganizado, novas facções ganhavam força. Os antigos chefes do bairro dele tinham caído, alguns presos, outros mortos. Era um vácuo de poder, e o moleque voltou para preenchê-lo. Mas ele não voltou do jeito que todo mundo esperava. Nenhum grito, nenhuma demonstração de força imediata. Ele foi discreto. Passou semanas só observando, conversando com as pessoas, descobrindo quem era confiável, quem era fraco, quem poderia ser útil. E então, em menos de 3 meses, ele tinha assumido o controle de uma operação que antes precisava de 20 adultos para funcionar. Ele estava fazendo com muito menos gente e com muito mais eficiência. A polícia demorou para perceber o que estava acontecendo, porque o moleque não chamava a atenção, não ostentava, não aparecia nas festas com corrente de ouro. Ele morava numa casa simples, usava roupa simples e raramente saía de um raio de 2 quarteirões. Mas o dinheiro se movia, as ordens chegavam e os resultados apareciam. Foi quando um delegado chamado Renato Figueiredo, que trabalhava na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, começou a juntar os pontos. Figueiredo era diferente dos seus colegas. Ele não era conhecido por brutalidade, era conhecido por paciência, por fazer o trabalho de formiguinha, por passar semanas construindo um dossiê antes de agir. E foi Figueiredo quem primeiro escreveu num relatório oficial a seguinte frase: "O suspeito em questão demonstra capacidade organizacional raramente observada em indivíduos desta faixa etária. Recomenda-se monitoramento contínuo e imediato." Naquele relatório, havia uma linha que chamava a atenção: suspeito pode representar ameaça desproporcional à sua idade. O moleque tinha 17 anos quando aquele relatório foi escrito. O que aconteceu nos meses seguintes foi documentado por jornalistas, por policiais e por moradores do bairro que preferiram falar com o nome protegido. E o que eles descrevam é uma espécie de expansão silenciosa. Ele não batia de frente com as outras facções, ele negociava, propunha acordos, cedia em alguns pontos para ganhar em outros. E quando a negociação não funcionava, ele sabia exatamente o que fazer e quando fazer para que o problema desaparecesse sem criar mais barulho do que o necessário. A polícia tentou infiltrações, não funcionaram. Tentaram usar informantes. Os informantes sumiam ou voltavam com histórias completamente diferentes. Não porque o moleque matasse todo mundo que suspeitava, mas porque ele tinha uma habilidade quase absurda de identificar quem não era de confiança antes que qualquer dano fosse feito. Um pesquisador da UERJ, que estudou o caso anos depois, disse que, do ponto de vista organizacional, o moleque operava com uma lógica que se assemelhava mais a uma empresa do que a uma gangue tradicional. Ele dividia funções, criava hierarquias claras, punia erros de forma calculada e recompensava lealdade de forma visível. Tudo isso com menos de 18 anos. O momento que ficou marcado na história do caso aconteceu numa tarde de agosto de 1993. O delegado Figueiredo tinha conseguido, finalmente, evidências suficientes para uma operação. Mandados foram assinados, uma equipe foi reunida. O plano era agir cedo da manhã, quando as ruas ainda estavam vazias. Mas quando a polícia chegou ao endereço, a casa simples onde o moleque supostamente dormia, encontraram apenas uma cadeira no meio de um quarto vazio. Na cadeira, um bilhete. O bilhete dizia apenas: "Vocês chegaram tarde." Até hoje ninguém sabe quem avisou. Ninguém sabe com quanto tempo de antecedência ele soube da operação. E ninguém sabe como ele deixou o bairro inteiro sem que uma única pessoa visse. Figueiredo ficou parado na frente daquela cadeira por um longo tempo. Um colega dele que estava presente disse que o delegado não falou nada por vários minutos. Depois virou e disse: "Esse menino vai desaparecer e a gente vai passar anos tentando encontrá-lo." Ele estava certo. Nos meses seguintes, o moleque simplesmente sumiu, sem rastro, sem notícia, sem pista concreta. Os informantes não sabiam nada. As conexões dele no bairro ficaram em silêncio. Era como se a pessoa nunca tivesse existido. Alguns disseram que ele tinha sido morto por uma facção rival.
Outros diziam que ele estava em outro estado. Houve quem afirmasse que ele tinha saído do país. A polícia encerrou as investigações ativas 2 anos depois. O caso foi arquivado. Mas a história não terminou aí. Em 2004, um jornalista investigativo chamado Marcos Ribeiro, da Folha de São Paulo, estava pesquisando sobre o sistema de internação juvenil do Brasil quando esbarrou no nome. Ele passou meses tentando reconstruir a trajetória de um moleque. Entrevistou ex-funcionários de unidades de internação, moradores do bairro, ex-policiais, pesquisadores. E então ele achou algo inesperado. Um homem que morava num bairro de classe média em Belo Horizonte. Trabalhava como coordenador de uma ONG que atendia adolescentes em situação de vulnerabilidade. Era casado, tinha filhos, pagava impostos. Ribeiro passou semanas reunindo confirmações antes de publicar qualquer coisa. Fotos antigas, registros, depoimentos, até que ele teve certeza. O homem era o moleque. Só que o moleque tinha outro nome agora, e uma vida completamente diferente. Quando Ribeiro conseguiu uma conversa com ele, que aconteceu numa tarde, numa praça, com um moleque claramente nervoso, mas disposto a falar, a primeira coisa que o moleque disse foi: "Eu sabia que alguém ia aparecer um dia." O que Ribeiro publicou meses depois foi uma das reportagens mais lidas do jornal naquele ano. O moleque tinha saído do Rio ainda adolescente com a ajuda de um primo que morava em Minas. Tinha chegado em Belo Horizonte sem dinheiro, sem contato, sem nada. Tinha dormido na rua por semanas, tinha trabalhado em construção, tinha feito o ensino médio à noite, tinha entrado num projeto social por acaso, porque um vizinho o indicou, e tinha ficado. E dentro desse projeto social, tinha descoberto uma coisa que ele não sabia que existia, que é a habilidade de organizar pessoas, de criar estruturas, de identificar quem é confiável e quem não é. Essa habilidade serve para muita coisa além do tráfico. "Eu sempre soube fazer as pessoas trabalharem juntas", ele disse para Ribeiro. "Lá atrás eu usei isso de um jeito, aqui eu uso de outro." A reportagem não romantizou a história. Ribeiro deixou claro que as vítimas dos crimes da época tinham nomes e famílias, que havia um rastro de dano real por trás daquela trajetória, e que a reinserção de uma pessoa não apaga o que ela fez. Mas a reportagem também trouxe uma questão que ficou sem resposta. O que teria acontecido se esse garoto tivesse tido, desde o começo, uma estrutura diferente ao redor dele? A história de um moleque não é simples. Ela não tem um vilão claro, não tem um mocinho. Ela tem um sistema que falhou, repetidamente, com uma criança que tinha capacidades reais, mas nenhum lugar adequado para desenvolvê-las. Ela tem uma polícia que precisava de um culpado e encontrou um adolescente. Ela tem unidades de internação que transformavam problemas em problemas maiores. E ela tem, no fim, um homem que, por alguma combinação de acaso, esforço e oportunidade tardia, conseguiu sair de uma trajetória que levou muitos dos seus contemporâneos para a morte ou para a prisão definitiva. A história não termina com um final feliz limpo, termina com perguntas sobre o que fazemos com crianças que crescem em contextos impossíveis, sobre o que o Estado deve ou não a essas crianças, sobre o que acontece quando o talento nasce no lugar errado, na hora errada, sem nenhuma porta aberta. O moleque, até onde se sabe, ainda vive em Belo Horizonte, ainda trabalha com adolescentes e, segundo pessoas que o conhecem hoje, raramente fala sobre o passado. Se você chegou até aqui, assine o canal. Tem muito mais história assim esperando por você.